vão jogar no estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo, no próximo dia 16. O repórter André Pessoa traz os detalhes pra gente. Fala, André. Fala pessoal, tudo bem? O estádio Newton Santos vai receber o clássico Vasco e Fluminense, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser disputada no dia 16 de setembro, um sábado, às 4 horas da tarde. Importante lembrar que o Maracanã está fechado para a manutenção do gramado e só deve reabrir no dia 17 de setembro, um domingo, para o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Como o São Januário segue interditado pela Justiça do Rio de Janeiro e não pode receber jogos com a presença de público, o Vasco tinha até esta terça-feira para indicar um novo local para a partida. Em nota, o Vasco disse que segue lutando pela liberação de São Januário e agradeceu ao Botafogo pela cessão do estádio Newton Santos, que vai receber a partida entre Vasco e Fluminense, clássico válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Um abraço a todos, pessoal! Valeu, e parece que houve uma certa resistência, né, do John Textor, que é o dono do Botafogo hoje, que não queria alugar o Newton Santos para o Vasco, mas parece ter havido um poder de convencimento da CBF, né, conversando com o Textor, explicando o contexto da situação. Eu confesso que se eu fosse o Botafogo, eu não emprestaria também, num primeiro momento. A não ser que houvesse um lucro razoável envolvido. Porque sempre quando você recebe torcedores adversários, é um transtorno danado, né? Eles quebram seu estádio, agora a gente viu no clássico Botafogo e Flamengo, mais de 300 cadeiras foram danificadas pela torcida do Flamengo. O Botafogo até mandou a conta lá para o Flamengo, né? Para que o Flamengo pague. Então, assim, eu se sou o Botafogo, sem nenhuma conversa, sem nenhum... se não tiver nenhum interesse financeiro em jogo, também não emprestaria. Mas eu acho que deve ter havido uma mensagem quando você empresta ao rival. Empresta, é evidente que há um acordo econômico, né? Uma discussão profissional, uma discussão. E tem que ser profissional e técnica, né? Eu acho que tem que ser tudo isso que norteia esse tipo de discussão. Eu acho igual mais legal uma mensagem, você ter a civilidade, o estádio cedido ao rival, e você ter a presença das torcidas rivais respeitando as instalações. Se a gente conseguir chegar a esse ponto... O problema é que esse é o problema, não há o respeito às instalações, mas a gente precisa trabalhar para que haja, e não para que não exista a cessão do estádio, entendeu? Para que haja uma cessão e para que as instalações sejam respeitadas. Eu acho que esse é o que a gente tem que perseguir. E aí houve também, eu acho que claramente, uma questão política envolvida. Para a CBF era importante que o jogo que não fosse no Maracanã, e nem poderia, porque ela vai estar... preservando o Maracanã para o jogo do dia seguinte, que é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O sorteio indicou o jogo de ida no Maracanã. E o gramado está sendo trabalhado. Enfim, vai ser provavelmente a reabertura do estádio. Ainda há essa questão absurda como pano de fundo, que é o impedimento do Vasco de usar o seu estádio por argumentos absolutamente injustificáveis, preconceituosos, absurdos. Revoltante. Enfim... Acho que toda essa situação foi se somando para que houvesse uma costura política também. E o Botafogo vai receber à vista o valor do aluguel do estádio, vai ficar com parte do lucro dos valores arrecadados com os bares, né, lá do Newton Santos, estacionamentos e parte logística. Então vai ter um dinheirinho no caixa aí do Botafogo em troca dessa cessão do estádio Newton Santos para esse clássico entre Vasco e Fluminense. O que não pode acontecer é esse estádio aí continuar fechado como está. Exatamente. É um absurdo o São Januário você privar o torcedor do Vasco de entrar na sua própria casa, os torcedores com os jogadores. Claro. O Vasco até agora propôs um termo de ajustamento de conduta, né? Um TAC, para apresentar a justiça para reaver São Januário. E essa é uma festa espetacular. Vejam o que fez a torcida do Vasco, mesmo com o estádio fechado. Falou, eles estão fechando o estádio? Então nós vamos lá, vamos fazer festa do mesmo jeito, vamos proporcionar para que as pessoas da Barreira tenham a sua renda, né? Aquelas pessoas que dependem do movimento do estádio. Esse é um outro problema, uma questão econômica também. Uma questão econômica da galera que trabalha com a venda de bebidas, de comidas. Reflete na própria comunidade. Exatamente. Ali. Então, mais de 15 mil pessoas estiveram ali na Barreira para prestar sua solidariedade, que é uma questão de solidariedade, né? Além de um gesto simbólico da torcida do Vasco, dizendo que
gosta de estar naquele ambiente e que não há nenhum perigo pela localização, pela posição geográfica, pelo fato de estar próximo a uma comunidade, o Vasco faz uma ação também de solidariedade para aquelas pessoas que dependem do movimento e da presença do público em São Januário. Eu não sou contra nenhuma medida de segurança e acho que as autoridades devem, de fato, zelar pela segurança das pessoas. Agora, os argumentos usados para a interdição são absurdos, são preconceituosos e o próprio termo de ajustamento de conduta, o TAC, tem alguns pontos que são curiosos, né? Por exemplo, a exigência de reconhecimento facial, biometria. Que outros estádios funcionam sob essa exigência do Brasil? Né? É curioso, por que só o Vasco vai precisar implementar? Aparentemente vai fazê-lo, melhor ainda. Pois é, vamos ver como é que vai se resolver. Esperamos que isso seja resolvido de maneira rápida. O Palmeiras eu acho que tem, né? O Palmeiras eu acho que o Atlético Paranaense. Mas, enfim, os dois que eu acho que tem. Tem muitos estádios funcionando sem essa exigência do Brasil, né? Sim, sim. Hora de intervalo aqui no Troca de Passes. Já não focar em realmente no que interessa, no que vai trazer uma solução, que é um plano nacional de enfrentamento à violência, um plano nacional de segurança nos estádios, que valha para todos os clubes. O Vasco, por exemplo, hoje tem uma reunião marcada com o Ministério Público para fechar esse termo de ajustamento de conduta, que é um termo ali em que o Vasco vai se comprometer a adotar algumas medidas para finalmente liberar São Januário. E um desses pontos no termo é adotar as catracas com reconhecimento facial, com biometria. Por que isso não é um padrão? Por que isso precisa ser... não, tem de ser com o Vasco. O Palmeiras e Atlético Paranaense adotaram por conta própria. Mas se a justiça entende que isso vai melhorar a vida do torcedor, que isso vai evitar violência no estádio, por que não serve para todo mundo? Por que somente o Vasco? Não sei se eles vão adotar ou pensam em adotar esse tipo de medida, mas eu tenho uma sugestão, já que estão se reunindo contra a violência. Que tal reconhecerem os vândalos que causaram problemas ao Vasco, que o Vasco teve seu estádio interditado, da mesma forma na Vila Belmiro, o Santos teve... Que tal identificarem esses caras, já que eles vão fazer reconhecimento facial? Aproveitem que os estádios todos têm câmera. Que tal reconhecerem esses vagabundos, vândalos, e impedi-los de continuarem frequentando estádios? Ou amanhã ou depois, o Vasco sofre uma derrota de novo em casa, o Santos ou qualquer outro clube, e esses mesmos vândalos estarão lá presentes, tentando invadir o campo, tentando agredir árbitro, agredir jogadores do próprio clube, do clube adversário, trazendo problemas para o seu próprio clube. Então, Fizeram algo desse tipo? O Vasco fez, o Santos fez, os clubes fazem? Por que não fazem? Então, coloca isso aí na discussão. A justiça... Quero ver. Quero ver se eles têm coragem de colocar isso na discussão e tirar esses vândalos vagabundos dos estádios. Eu quero ver. Não, mas a justiça alega que, com o reconhecimento facial, vai ter ferramentas para identificar e punir agressores, quem depreda estádio. Mas a gente precisa entender que é preciso trabalhar para que não haja mais violência nos estádios. Não precisava do reconhecimento facial entrando. Tá cheio de câmera nos estádios, é fácil reconhecer os caras que fizeram o que fizeram. E não foi só no Vasco e no Santos esse ano. Faz muitos anos, são sempre os mesmos. É fácil. Reconhece e não deixa mais entrar em estádio. Não, é fácil. Dependendo do que for, tem que responder criminalmente. É fácil e muitas vezes a justiça se omite. Não faz a sua parte também, entrega só na mão dos clubes. E os clubes também. E os clubes passam a bola, não. Os clubes às vezes obstruem reconhecimento de imagem. Teve caso de clube que obstruiu reconhecimento de imagem. A gente não tem poder de polícia, mas é importante registrar. O TAC saindo, São Januário fica liberado, provavelmente para o jogo contra o Coritiba, mas ainda assim, o que o Vasco enfrentou não pode ser normalizado, porque foi uma perseguição judicial. A gente viu um desembargador fazer ali uma sustentação citando escória humana ao falar de Cracolândia. Não era direcionado à barreira, mas com argumentos... Um arrazoado preconceituoso. Não, argumentos jurídicos para defender o preconceito social. A gente viu um promotor, Rodrigo Terra, do Ministério Público, dizer que o Vasco estava se vitimizando com a situação, sendo que medidas como essa não foram tomadas contra nenhum clube, nem mesmo contra clubes do Rio de Janeiro que tiveram episódios violentos de torcida.
E a gente viu um juiz... Isso aí tem lado político, né? Tem a ver com a briga lá do Maracanã. Claro, tem um lado político, se bobear até lado que envolve clubismo. E a gente viu um juiz também sustentar que não pode ter jogo em São Januário porque fica próximo a uma comunidade, próximo a uma favela, que é a Barreira do Vasco. Então, são absurdos que mostram como o nosso judiciário ainda é muito reacionário, o nosso judiciário muitas vezes propaga preconceitos e não está preparado para enfrentar uma questão complexa como a violência no futebol. Então, que a perseguição sofrida pelo Vasco jogue luz também sobre uma parte desse problema. A violência do futebol tem a ver também com a justiça e com esse judiciário que chancelou uma perseguição que tem muito de elitismo, que tem muito de racismo, que tem muito de preconceito social e preconceito contra comunidades desfavorecidas. Então, isso precisa ser pontuado. A gente não... agora liberou São Januário, vamos caminhar para resolver a violência do futebol. Com essa justiça aí, a gente não vai resolver, não. Rafael Prats. Não, o Breler falou muito bem, eu quero corroborar com as palavras dele. O Vasco realmente sofreu aí um tipo de perseguição que esportivamente, obviamente, prejudicou muito o clube, que não pôde jogar em São Januário. Os fatores para chegar a isso são fatores que chamaram muito a atenção, né? Os argumentos jurídicos, como desembargadores, juízes corroboraram e aprovaram esse tipo de situação. Sinceramente, não me lembro, assim, a curto prazo, de algo desse nível, nesse sentido. O Vasco demonstrou a força do seu torcedor, da sua marca, que todos nós conhecemos, né? E deverá voltar a jogar em São Januário. Agora, os caminhos para chegar a isso realmente chamaram muito a atenção. Vai jogar no Newton Santos, a gente viu aí porque não houve um tempo hábil para se jogar em São Januário, para se tentar jogar contra o Fluminense em São Januário, ou no mando que o Vasco queria. O jogo será no Newton Santos. Agora, o caminho para se chegar a isso, a luta do Vasco para conseguir jogar em São Januário e os motivos para que o Vasco não pôde jogar em São Januário são motivos que chamaram muito a atenção negativamente. O professor tem algo a acrescentar, professor? Pesos e medida diferente, né? A Vila Belmiro recentemente teve um problema parecido com esse, você não viu ninguém argumentar que teria que ir além de uma punição, que devia existir mesmo. Aqueles fatos contra o Goiás não são normais, isso daí, você tem que ter uma punição, claro, mas tem que ter o limite da punição que você dá no futebol em geral. Nunca se viu uma perseguição que fosse tão longe e com motivações tão torpes, argumentos tão torpes e preconceituosos. Eu acho que isso chamou muito a atenção. Isso também bateu muito na mobilização, até comovente da torcida do Vasco no último jogo ali, porque toda uma comunidade de pessoas ali se sentiu ultrajada por isso. Então, mais uma vez, o Vasco faz história nesse sentido, né? O Vasco é um clube histórico nas suas lutas contra preconceito. O Paier, ao chegar, fez menção a isso. E, mais uma vez, o Vasco é um clube de muita resistência. Eu acho que isso pode até borrifar positivamente no astral do Vasco nessa luta contra o rebaixamento. Isso deve ter dado motivação para os jogadores do Vasco, para o clube Vasco da Gama, para lutar pelos seus direitos. Para descontrair um pouco, quando você fala de Paier, eu lembro de Esperança Vascaína de Recuperação e lembro que na apresentação dele teve croissant de chocolate servido para os alunos. Roberta Barroso comeu, nossa repórter Roberta Barroso comeu 3 croissants de chocolate. 3? Esbaldou. Que beleza, hein? Jornalistas realmente eles gostam de se alimentar, né? Me chamou a atenção. Você está generalizando. Não é de hoje, eu te diria. Mas, ó, a Roberta fez muito bem. Você já cobriu muita coletiva a Roberta fez muito bem. Cobriu a apresentação. Eu teria problemas de peso se eu comesse tantos croissants. Se havia lá à disposição a Roberta realmente ingeriu 3 croissants de chocolate, que bom para ela, boa sorte, ótimo, estava lá à disposição. Estou dizendo que, de maneira geral, a nossa classe gosta de se alimentar, né, professor? Não é de hoje, não é de hoje. Nossa classe não é devidamente alimentada. Geralmente, o que tem é, no máximo, um biscoitinho, um café. Quando tem croissant, não pode se esbaldar. Deve se esbaldar, Breler. É que nem sempre. Não, muito pelo contrário. No lugar dela, você não faria o mesmo? Não, pera um pouquinho. Um banquete? É que nem sempre uma entrevista coletiva, um treinamento, não quer dizer que seja um local de alimentação. Era a apresentação de um jogador francês. E é um Por isso assunto que teve polêmico. Croissantzinho de chocolate. Claro, e a Roberta fez muito bem. Até a passagem eu acompanhei a coletiva do País e acompanhei o trabalho brilhante da Roberta. Havia outros Se fosse um grande jogador argentino, não seriam croissants Seria de chocolate. o quê? Seriam medialunas
de chocolate. Medialuna. Puxa vida, hein? Perfeito? Gostou? Medialuna é o favorito. Mas ali o fato é a esse- entrevista do jogador que vai ser apresentado, né, o Brenner, ou não? Foi apresentado e já jogou, inclusive. E sabe o que vai matar a fome do Fluminense? Próximo O quê? adversário O que do vai Vasco? matar a fome do Flu? Flusão. Conquista da Libertadores. Ah, sim. Tá todo mundo... Fala aí, rapaziada, vamos trazer a classificação da Série A 2023 após os jogos deste domingo. Neste domingo tivemos aí o Grêmio vencendo o Cuiabá 2-0, Corinthians e Palmeiras empataram 0-0, Fluminense venceu Fortaleza 1-0, Cruzeiro e Bragantino 0-0, Bahia e Vasco 1-1, América Mineiro venceu o Santos 2-0 e São Paulo e Curitiba foi adiado para o dia 27. Classificação atualizada: primeiro lugar o Botafogo, 51 pontos, segundo Palmeiras, 41, terceiro Grêmio, 39, quarto Flamengo, 39, Fluminense tem 38, Bragantino, 36, Atlético Paranaense, 34, Fortaleza, 32, Atlético Mineiro, 31, Cuiabá, 28, São Paulo, 28, Cruzeiro, 26, Corinthians, 26, Internacional, 26, Goiás, 25, Bahia, 22, Santos, 21, Vasco, 17, América Mineiro, 16 e o Coritiba com 14 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.